No último sábado, a seleção brasileira protagonizou mais um vexame, sendo eliminada da Copa América pelo Uruguai. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a eliminação da seleção brasileira, toda a repercussão na imprensa e também sobre a fala polêmica de Andréas Pereira, que fez Luizito Soares dar uma resposta surpreendente, e sobre os jogadores terem deixado o técnico Dorival Júnior de fora da conversa antes das cobranças de pênaltis. Antes de iniciar esse vídeo, peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e fique até o final do vídeo, porque eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso nos comentários. Que a seleção brasileira vem decepcionando seus torcedores ao longo dos últimos anos não é novidade, ainda mais depois da fatídica eliminação para a Croácia na Copa do Mundo de 2022, levando um gol praticamente no fim da prorrogação. Isso levou a partida para a disputa de pênaltis e a seleção saiu eliminada. Desta vez, a eliminação foi diante do Uruguai, novamente na disputa de pênaltis, em um jogo completamente truncado, onde a seleção não conseguiu encontrar espaços entre as linhas dos uruguaios, mesmo tendo um jogador a mais durante uma parte do segundo tempo. Por conta disso, o técnico Dorival Júnior disse na entrevista pós-jogo o seguinte: "A partir do momento em que ficamos com um jogador a mais, nos complicamos. Não tivemos essa lucidez de entrar com tranquilidade, com equilíbrio pelos lados do campo. Não aconteceu como queríamos." Por conta dessa fala do Dorival Júnior, muitos jornalistas da imprensa criticaram o treinador, afirmando que ele se acovardou, quando na verdade ele deveria avançar ainda mais o time para sufocar a defesa do Uruguai, que contava com um jogador a menos. Durante o fim da partida, os jogadores se organizaram em uma rodinha para definir os cobradores de pênaltis. O técnico Dorival Júnior ficou de fora da conversa, e isso levou muita gente a questionar o perfil de liderança do treinador e se, de fato, ele tem preparo para estar à frente da seleção brasileira. Nas redes sociais, já circula um vídeo que compara a postura de Zagallo na Copa de 98, durante a definição dos batedores, com a postura de Dorival Júnior no último sábado. Na minha opinião, o treinador deveria ser o principal responsável por puxar a conversa com os jogadores antes das cobranças de pênaltis, e ele deveria estar no meio da roda, motivando seus jogadores e levantando a moral de cada um. Foi o que o técnico Marcelo Bielsa, do Uruguai, fez, organizando cada cobrador e motivando seus atletas como um líder deve fazer. Além disso, a informação que já circula na imprensa é de que Éder Militão, no treino antes da partida contra o Uruguai, treinou penalidades e errou literalmente todas as cobranças que bateu. A crítica dos torcedores nas redes sociais foi completamente válida, visto que Militão não deveria ir para a cobrança de pênaltis devido ao seu mau aproveitamento no treino de penalidades. Outra coisa que os torcedores criticaram nas redes sociais foi a forma como Douglas Luiz cobrou o pênalti. Em um vídeo em câmera lenta, o jogador vira o rosto na hora da cobrança. Mas, na minha opinião, isso é uma crítica um pouco injusta, pois ele sempre cobrou pênaltis assim no Aston Villa, e contra o Uruguai ele definitivamente não bateu mal, só não contou com a sorte. Outro jogador muito criticado foi Rodrigo. A estrela do Real Madrid pouco criou durante a partida. O atacante Rafinha, após uma jogada de velocidade, finalizou de pé direito no meio do gol, o que fez com que Rocher defendesse o chute. Quem deu uma entrevista fervorosa antes da partida foi o meio-campo Andréas Pereira. A fala do jogador gerou polêmica e foi vista pelos jogadores do Uruguai com maus olhos, que alegaram que ele estava sendo soberbo ao dizer que o Uruguai sonhava em ter um meio-campo como o da seleção brasileira, simplesmente pelo fato de alguns jogadores jogarem o campeonato inglês. Tenho certeza que eles, pensando do lado deles, também pensam: putz, a gente vai jogar contra a seleção do Brasil, então para eles vai ser pedreira, eu acho que muito mais do que para a gente. A gente tem muita qualidade, é um grupo muito qualificado
E a gente sim respeita muito o Uruguai, respeita muito a Colômbia, respeita a Argentina, mas a gente é a seleção brasileira. Então eu acho que a gente, para ganhar, a gente vai ter que atropelar, vai ter que ganhar, vai ter que fazer tudo que for nesse sentido para vencer. A gente também, nosso meio de campo é muito bom, todos os jogadores jogam na Premier, qualificados. Se a gente pegar nome por nome, a gente tem uma seleção que eles sonhariam em ter em Uruguai. Então eu acho que a gente não perde nesse aspecto, a gente tem uma seleção muito, muito boa. Após a polêmica declaração de Andreas Pereira, o Brasil acabou sendo eliminado da Copa América pelo Uruguai. Logo após a partida, na zona mista, Luizito Soares deu uma resposta para lá de provocadora ao meio-campo da seleção brasileira, relembrando inclusive a época em que o jogador brasileiro atuou pela equipe do Flamengo. Para hablar de Uruguay a veces hay que tener un poco de respeto, saber la historia que tiene Uruguay, porque antes de decir que hay jugadores que quieren estar en la selección de Brasil, les paso a contar que el que dijo ese comentario era suplente de Arrascaeta, el mejor jugador del fútbol brasileño. Así que imagínate lo que es para nosotros que nos toquen así. Gracias, Luis. Abrazo. Após a repercussão da invertida de Luizito Soares em Andreas Pereira, pedindo respeito à seleção do Uruguai, a seleção brasileira vem sendo tratada como chacota pelos torcedores do Uruguai diante da eliminação. Vale lembrar também que nas redes sociais, o perfil oficial da seleção do Uruguai publicou um vídeo motivacional com frases de jogadores brasileiros, usando a entrevista de Andreas Pereira e de Wendel, para inflamar ainda mais os seus jogadores para a partida contra o Brasil. Ao meu ver, a seleção brasileira entrou, sim, com uma certa marra que fez com que a seleção não conseguisse apresentar um bom futebol. Nesta Copa América, a seleção brasileira apresentou um desempenho muito abaixo do esperado para uma seleção que muitos dizem ter uma geração promissora. O jovem atacante Endrick é uma das promessas do Brasil para o ataque, mas pouco criou na partida. Com um ataque pouco criativo e um meio-campo confuso e perdido, a participação da seleção brasileira na Copa América chega ao fim diante de muitas críticas e muitas polêmicas. Muitos afirmam que a seleção brasileira sem Neymar é uma seleção muito fraca do ponto de vista de criação. O meio-campo do Brasil não consegue criar jogadas para seus atacantes, e com a ausência de Vinícius Júnior por conta de um cartão amarelo no jogo contra a Colômbia, na partida contra o Uruguai, a seleção brasileira apresentou pouco perigo à defesa uruguaia. Na minha opinião, a suspensão de Vinícius Júnior impactou drasticamente a criação de jogadas da seleção na partida, visto que ele é o jogador que mais chama a responsabilidade e procura criar as jogadas pela ponta esquerda com dribles e arrancadas em velocidade. Na partida contra o Uruguai, faltou criação de jogadas, mas principalmente coragem do treinador Dorival Júnior, assim que a seleção brasileira ficou com um jogador a mais após a expulsão de Nandes, que deu uma entrada violenta no tornozelo de Rodrigo. Com mais uma eliminação no currículo, a seleção se despede da Copa América, na qual muitos tinham otimismo, com apenas uma vitória conquistada contra o Paraguai. O que nos resta a partir de agora é aguardar como serão os próximos jogos da seleção brasileira para analisar como a seleção irá se sair diante das partidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Com a volta de Neymar, pode ser que algo mude no quesito de criação de jogadas, pois a seleção anda muito carente nessa questão. Pode ser que, com a volta de Neymar, o perfil da seleção seja outro. Vamos ver se o treinador da seleção brasileira irá mudar a sua forma de agir e se começará a ter um perfil de liderança, pois isso foi algo que faltou em Dorival Júnior nesta Copa América. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou da eliminação da seleção brasileira e do futebol apresentado nesta Copa América? Comente aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho das notificações e de deixar o seu like.